Sejam todos muito bem-vindos ao Portugal IPA, episódio número 1, uma presença ilustre. Nós estamos aqui hoje para falar sobre empreendedorismo, vida de imigrante e também um pouco mais sobre a vida dos nossos convidados, começando com o Célio Sauer. Obrigado. Uma presença ilustre, como eu já disse, e um advogado sensacional que já conquistou o coração de imigrantes de diversos países. Ok, É isso, essa. E aí? Não sei se você disse que quem sou eu para contrariar o do podcast? É, sim. Célio, a gente está aqui hoje para não só tratar sobre as questões mais sérias da sua vida e aquela seriedade que você traz no seu dia a dia, mas também para conhecer um pouco mais sobre você. Acredito que não só eu, mas como todas as pessoas que estão assistindo a gente hoje, têm um pouco de curiosidade de saber quem é aquela pessoa por trás daquela imagem íntegra e séria do Instagram, do YouTube, de todas as redes sociais. E eu espero que você esteja disposto hoje a trazer um pouco da sua vida pessoal para a gente, também a sua trajetória, para que pessoas que estão vindo para cá, para Portugal, chegaram aqui, sejam advogados ou não, seja qual for a profissão, possam tomar alguns insights valiosos da sua vida que fizeram você chegar onde você chegou. Tá bem, eu espero que isso consiga contribuir com alguém. É isso. Mas a intenção é o que vale. Perfeito. Para começar, então, muitas pessoas elas te conhecem como advogado, mas quem é o Célio Sauer? Ih, rapaz. A pergunta bem complicada. Nem eu sei quem que é o seu Sauer, talvez. É a pessoa que acorda todo dia de manhã, toma pelo menos uns 4 ou 5 cafés para ter a força para enfrentar o dia e começa a gravar uns vídeos e trabalhar. É isso. E qual é a tua rotina, Célio? De manhã você acorda cedo, você é daquelas pessoas que faz o 5 da manhã? Não, nem lascando. Não acredito nisso. Eu acordo às 8 horas. Não gosto de acordar com despertador, nada disso. Gosto mesmo de acordar com a luz do sol, mesmo ao natural. Quando o corpo entender que está descansado, eu levanto. Aí começo a minha rotina. Basicamente é mesmo ir tomar café preto. Tenho lá a minha maquininha da Anjo. Não vou falar a marca, né? Sim. Não me patrocina em nada, porque eu já deixei de dinheiro em cápsula para esses malditos promotor. Mas eu todo dia tô lá tomando meu cafezinho. E óbvio, ali pelas 8 da manhã começo primeiro, segundo, terceiro, quarto café. Ali eu tô atualizando o que está acontecendo no dia. Os jornais aqui em Portugal às 9 da manhã começam a lançar as notícias desses. Eu já tenho alguma ideia do que está acontecendo ali pelas 8 e tal. Disso, né, se eu não tiver algum compromisso com horário marcado, que eu já tenho que me antecipar para sair, vou tomo um banho, faço meu asseio, vou parar na frente da câmera, começo a gravar alguma coisa, geralmente ao vivo. A não ser que, como eu disse, tenha algum compromisso, algo nesse sentido. Depois disso, começo a trabalhar. Então daí, a minha obrigação é essencialmente aquele vídeo. Depois disso, é o trabalho. E depois, aí paro ali pelas 9, 10 horas da De trabalhar? de trabalho. Sim. Importante. Importante, não, necessário, meu amigo. Eu tenho conta para pagar, um monte de conta. Se fosse falar quem é Célio Sauer, um cara com a pilha de conta de todo tamanho. Se eu contasse para vocês quanto que eu tenho de dívida, olha, tem gente que ia ficar impressionado. Sim. E você sempre quis ser advogado? Nem elas cantam, de jeito nenhum. Como é que se meteu? Quem chega para mim e fala assim, tô fazendo direito, eu falo assim, Deus cuide. Pelo amor de Deus, não, olha, é aquilo, né? Quando eu era criança eu queria ser o Rambo, mas aí eu acho que isso não conta pra nada, né? Depois eu queria ser do exército, depois eu queria ser médico, aí médico do exército. Aí eu percebi que medicina não dá dinheiro. Guardem isso. Tá, eu bati no microfone aqui, o pessoal do som já vai estar louco comigo. Até o final eu consigo, né, dar vários insights para você do que o convidado não deve fazer. Mas a verdade é isso. Eu olhei que medicina dá emprego, não dá dinheiro, ok? Sim. Aí eu já tinha lá meus 18 anos de idade. Fui ver se ia ser medicina, uma outra profissão que podia, né, dar campos e oportunidades, era o direito. Muita gente entrou na faculdade, provavelmente na sua também foi assim, quero ser juiz, quero ser delegado, quero ser promotor. Eu falei assim, não, quero ser advogado. Que é a única profissão que permite se acordar a hora que você quer, dormir a hora que você quer, ser patrão de si mesmo. O resto você é empregado de alguém. Não pense que juiz não é empregado, juiz é empregado, promotor é empregado.
Porque uma vez eu escutei um juiz quando eu falei assim, eu vou para Portugal. Falei assim, existe lá o Napor, Brasil, Portugal, Ordem, OAB, papapá, papapá. Ele falou assim, nossa, não existe isso para juiz? Não. Ele assim, poxa, tá aí uma coisa que eu queria que fosse possível fazer. Mas aí ele Existe perde o a emprego. inamovibilidade, né? Exatamente. Então, assim, o direito foi algo que a decisão talvez mais racional tomou conta. Lógico, quando você tem 18 anos, você não tem a mínima ideia de como é que isto vai ser. E o direito ele não é fácil, ele se demonstra muito complexo. Meu pai tinha uma frase, que ele fala assim, a medicina é um funil. Muita gente querendo entrar, poucos. Aliás, ele falava justamente o contrário. Ele falava assim, a medicina é um funil ao contrário. É muito difícil para entrar porque é muito pequeno, muito estreito no começo, mas depois todos saem. O direito ele é justamente o contrário, ele é um funil. Então muita gente entra. Só que depois vai tendo tanta coisa que vai estreitando o caminho, que são poucos os que saem, e dos que saem poucos passam na ordem, e dos que passam na ordem, poucos são os que permanecem na profissão. Então é uma profissão de consistência e de longevidade. Então não é uma profissão que você, assim, em 2 anos vai estar, tô estourando a advocacia. Existem exceções, ok? Mas a regra é uma profissão de consistência. Todo dia você está lá, todo dia você está trabalhando, todo dia você está entendendo o que é aquilo ali que você faz. Né? Ocasiona pelo seu cliente, mas também a sociedade. E com a longevidade, né, vem aquilo. Ele já está fazendo isso há 12, 13, 14, 15 anos, então vem a segurança da profissão. Então, eu vejo que a advocacia é muito parecida com empreender. Você abre uma empresa, você, assim, os primeiros 3 anos sofre muito, talvez você pague para trabalhar. A advocacia é assim. Só quanto mais tempo você fica no mercado, mais você fica reconhecido, mais estrutura cria em volta do que você faz e mais eficiente você fica no que você faz. Então, é aquilo. Quão difícil é para a Coca-Cola vender Coca-Cola? Garanto que é menos difícil do que se eu e você quiséssemos agora abrir a nossa própria fabriqueta de refrigerantes, entendeu? Porque você tem muito mais malha logística, você tem mais malha de distribuição, você tem mais contatos, você consegue, tem nome reconhecido na praça, então você tem muito mais coisas. Então a advocacia, ela é uma profissão de consistência, você tem que fazer todos os dias, e não é algo que assim, não vou parar por 1 ou 2 anos e pensar na minha vida e surfar em baile e volto, porque isso estraga o trabalho feito, e é de longevidade. Quanto mais tempo você fica, mais forte o teu nome fica. Sim. Você empreende em alguma outra área ou só na advocacia? Não, em várias. De várias? Em várias. Sim. Quer nomear alguma pra gente? Você tem um apelo maior? Construção. Hum, Eu gosto de mercado imobiliário. é o sonho português, né? Não, é uma coisa que você, assim, vou falar pela minha visão, ok? Minha família já tem histórico com isso. É algo que meu avô falava, tem 4 ramos nessa vida que as pessoas sempre vão precisar. Moradia, alimentação, produtos para crianças, as pessoas sempre vão ter filhos também, e coisas relacionadas, obviamente, à material da construção, que sempre vão construir casas também. Então eu cresci em uma família que é muito comercial. Dentro da gente da área, né, que é comercial e gente também na construção civil, então tem tudo um pouco. Então eu cresci acreditando muito no imobiliário. E quando chegou aqui? Quando eu cheguei aqui, eu tenho uns arrependimentos enormes. Me ofereceram um T3, ou era um T4, num condomínio fechado em Manique por 100 mil euros, que na época eu não tinha condição de comprar. Hoje ele vale para mais de 800 mil. Provavelmente. Não, tá. E
Depois da tua chegada aqui em Portugal, você já tem um plano definido? Vinha para cá para ser advogado, para trabalhar com advocacia ou veio para cá com um sonho e... Isto é, eu costumo dizer que minha vida ela se desenvolve de forma muito orgânica e eu acredito que se abrem caminhos na sua vida que você deve segui-los, ok? Então, a princípio, a ideia era vir para a Europa. Lógico, Portugal foi escolhido justamente por essa possibilidade de, se eu quisesse advogar, poderia desenvolver a advocacia aqui, não é nem pelo acordo que tinha com a ordem, mas por uma questão linguística, ok? É uma profissão que essencialmente você trabalha com palavras, você trabalha falando ou escrevendo. Se você não consegue desenvolver isso de uma forma na qual você se sinta à vontade, ok? Posso ser bem franco, você poderia ir para a Inglaterra advogar, certo? Há pessoas que vão para os Estados Unidos, trabalham com paralegais, são formados em direito no Brasil, e lá só fazem um curso, seguem nessa área, auxiliar outros profissionais advogados lá dos Estados Unidos. E isso é uma forma de se introduzir no mercado, então vários países têm oportunidade para você trabalhar dentro da área jurídica se você já tem um conhecimento. A questão principal é língua. Então, eu sempre tive uma proximidade muito grande com a língua portuguesa, sempre, assim, fui apaixonado pela língua portuguesa. Quando mais novo, assim, dos 12 até os 17 anos, sempre gostei muito de escrever, tenho livros publicados, poesias, crônicas, outras coisas. Então, é uma coisa que sempre me gerou uma paixão muito grande. E não fazia sentido, né, sair de uma língua com a qual eu tenho um trânsito muito agradável e para uma outra onde eu ia ter que talvez reaprender a me expressar, reaprender a colocar minhas ideias e reaprender o poder de certas palavras. Porque, perceba, quando nós advogamos, nós temos que compreender como o significado, como aquela palavra vai significar para a pessoa que a recebe. Muitas vezes a forma que nós colocamos uma informação, uma ideia, já dá um entendimento de consequências para a pessoa que está recebendo. Que isto é muito importante. Como antes de começar isso aqui, nós conversávamos, não conversávamos, e eu fiz uma analogia sobre o dia do casamento de uma noiva. Se toda mulher, desde nova, se maquia, algumas com 12 anos já estão a se maquiar, né? No dia do seu casamento, que é um dia muito importante, por que uma mulher prefere pagar com a maquiadora profissional para fazer a maquiagem se ela fez isso por talvez 8, 10, 20 anos? Agora, quando a pessoa vai fazer a própria nacionalidade, quando a pessoa vai fazer o próprio processo de legalização, do qual às vezes depende da legalização de toda a família, e ela não tem experiência com aquilo, ela nunca foi na AIMA na vida dela, ela prefere ir sozinha do que pagar um profissional. Então, muitas vezes as pessoas têm dificuldade de perceber certas coisas. Porque elas entendem que, por exemplo, advogado é despesa. Essa é uma questão cultural, ok? Advogado é despesa. E até que você passe a perceber que advogado é investimento, não é despesa, você vai ter muito prejuízo na sua vida, ok? Uma das coisas mais inteligentes que eu já li na minha vida foi daquele livro Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, que não é o ponto mais falado do livro. O pessoal fala muito sobre o conceito que ele cria de passivos, de ativos, daquilo que traz dinheiro para o seu bolso e tal. Isso é muito importante, é o cerne principal do livro. Mas no final do livro ele fala sobre os profissionais que assessoram os investimentos dele. E ele fala que você deve pagar e pagar feliz bons contabilistas, porque eles lhe ajudam a economizar dinheiro, bons agentes imobiliários, porque eles lhe ajudam a encontrar bons negócios, certo? E eu aprendi isso na minha vida, ok? Isso tem valor. Há pessoas que falam assim,
Mas a minha corretora de imóveis vai ganhar esse valor todo, 12 mil euros, 15 mil euros, 20 mil euros. Só foi lá uma vez, mostrou imóvel só uma vez, nem trabalhou por isso. Cara, se ela teve a expertise e a eficiência de em apenas uma, pensa no nível que essa pessoa deve ter de capacidade. Para em apenas uma visita vender o teu imóvel, cara. Se você pensasse, ó, se fosse um jogo, certo, de futebol, as pessoas adoram futebol, elas compreendem futebol. Aí você fala assim, tem o Jorginho Tiro Certo, jogador do meu time. Paguei 200 milhões para botar ele no Real Madrid. E ele joga 30 segundos por jogo. Aí você fala assim, cara, o Real Madrid fez o pior investimento do planeta. Aí, segundo tempo, 0-0 Real Madrid e Barcelona. Você tira alguém do ataque, bota Jorginho Tiro Certo. Nesses 30 segundos de jogo, a bola caiu do pé dele e ele tem o nome Tiro Certo por uma razão. Pau! Fez o reformar. Não vale os 200 milhões. Acabou de dar o título pro Real Madrid. Não vale os 200 milhões. Esse cara ele é pago não é pelos 90 minutos de jogo correndo de um lado pro outro, ou sendo marcado, ou sofrendo falta. Esse cara é pago porque depois de Jorginho vem Tiro Certo. Roberto Carlos, para mim, um dos melhores jogadores de futebol da história. Roberto Carlos tinha várias qualidades, mas a principal qualidade do Roberto Carlos era chutar uma bola de frente a uma barreira, de fora da área. Ele não era o cara para chutar o pênalti. Ele era para o chute de fora da área. Por quê? Porque o tiro que o Roberto Carlos dava valia todo o passe dele. Então, um agente imobiliário que te faz um serviço com esse nível de eficiência, ele parece ter um investimento, não é uma despesa. E o advogado. O advogado é o cara que você necessita para ou tirar você de problemas, ou para que ele possa, vamos botar assim, lubrificar as engrenagens burocráticas para que as coisas ocorram de forma mais séria. Tem gente que chega para mim e fala assim, tem diferença no prazo entre eu fazer o meu processo sozinho e fazer com você, advogado? Eu falo assim, no prazo não. Prazo mesmo. É cronológico. A diferença é o seguinte, a hora que vier uma notificação no seu processo, provavelmente vai ser a primeira vez que você viu uma notificação na sua vida. Você não sabe do que se trata, você não sabe como resolver. Aí você vai procurar alguém para lhe dizer como resolver. Só nisso você já perdeu tempo. Se você for tentar resolver sozinho e fizer alguma coisa errada, isto vai tomar mais um tempo que você tomar uma segunda notificação, se o seu processo não for por água abaixo. E aí, os 2 anos que você investiu, você perdeu. Agora, o advogado, ele vai fazer o processo correr mais rápido? Não, ele vai fazer o processo correr dentro daquilo que é expectável, certo? E eu vejo isso como um investimento. Tanto que eu tenho, hoje assim, tenho a meu hall de parceiros, pessoas que eu trabalho, e vários advogados que eu pago. Eu praticamente todo mês estou pagando advogado, inclusive com meus problemas pessoais, vamos chamar assim, certo? Para as outras questões que não são relacionadas ao meu escritório, certo? Eu pago advogado. Então, vou comprar um imóvel, pago advogado para fazer um contrato bem feito. Sabe a importância de trabalhar como expert na naturalidade, que já estou satisfeito. Exatamente, porque eu não sou expert nisso. Então, eu não posso chegar e falar assim, não, eu mato isso no peito. Não é minha área. Você pode ser um esportista, mas uma coisa é ser um jogador de futebol, outra coisa é ser um jogador de hockey ou um lutador de MMA. Então, eu já cheguei na frente de advogados que trabalham na área imobiliária. Eu falei assim, olha, esse é teu contrato que um consultor me apresentou. Olha, isso aqui não dá para você assinar. Porque não tem prazos estabelecidos, não tem questões de cumprimento definitivo. Eu falei assim, nossa, não tinha prestado atenção nisso. É isto que são aqueles anos de consistência e longevidade.
É isso que isso te... Então, o óbvio é óbvio só quando é dito. Quando não é dito, faça batir. Exatamente. E dentro dessa estruturação que você teve que fazer, tanto mental quanto tu ter um escritório da tua vida, quando você chegou aqui, teve alguma barreira que você conseguiu identificar como realmente uma coisa que foi um desafio, seja na advocacia, seja no teu processo migratório? Eu vou falar uma frase que é de Racionais MC: a vida é um desafio. Eu vou ser muito franco com você. Todo mundo tem um desafio na vida. Você que está acompanhando agora, você tem um desafio na vida. O desafio pode ser grande, pode ser pequeno. Costumo dizer que para as pessoas que muitas vezes estão encarando a vida, aquilo que chega na frente delas é grande. E para outras, às vezes que estão olhando de fora, ou para outras que já passaram por aquilo, elas conseguem encarar aquilo como pequeno. Então a vida sempre entrega desafios, ok? Fernando Pessoa falava, né, que existem as pedras no caminho, você tem que retirar. Então é uma forma de falar muitos desafios. E eu vou ser muito franco, problemas todos nós temos. Minha esposa, que é uma pessoa muito mais sábia que eu, fala assim, se as pessoas soubessem o tanto de problema e incomodação e desgaste que nós temos todos os dias e todas as semanas, elas não iriam imaginar que a nossa vida é tão perfeita, vamos botar assim. Né? Porque as pessoas que olham de fora, elas veem só as pingas que você toma, elas não veem o tom que você leva. Então, elas encaram que você não tem problemas, mas você tem. A diferença é a proatividade. Isso eu posso dizer que é uma coisa que sempre nos ajudou. Não vou falar agora aqui de uma forma como exclusiva minha. Eu tenho muita sorte de ter uma companheira que me ajuda muito, ok? E como nós sempre tivemos proatividade em eliminar os problemas, nós vamos pegando aquilo que é mais prioritário, que é mais necessária intervenção, e vamos resolver e tirando do caminho. Então a vida inteira, desde que nós chegamos aqui em Portugal, sempre tivemos desafios, sempre tivemos questões a serem tratadas. A minha inscrição na ordem foi já um desafio. Quando eu cheguei, eu apresentei minha documentação, mas eu tinha a documentação de legalização em Portugal, como um cidadão italiano, não como um cidadão brasileiro. Mas o convênio não é com a Itália, é com o Brasil. Eu me formei no Brasil. Então, a pessoa que um dia atendeu, entendeu, não sei da onde, mas entendeu, que eu não tinha direito a fazer inscrição porque eu era italiano. Eu não era brasileiro. Aí eu falei assim, não, eu sou as duas coisas. Não, mas não pode. Aí eu falei assim, muito simples. Eu vou apresentar isso aqui, a sua obrigação é aceitar. Se me disserem fundamentado por escrito que não pode, aí nós vamos ver o que é possível fazer ou como nós vamos discutir isso até chegar no resultado. Agora, você não pode se negar a receber. E Como acontece em muitos casos, assim. percebe que isso ali era fevereiro de... dia 20 de fevereiro, se eu não me engano, 7 dias depois que eu cheguei em Portugal. Então a minha inscrição foi sair em abril. Cheguei naquele ano. Mas você percebe que eu tinha 7 dias de Portugal e já tinha ali uma dificuldade. E antes disso, nós estávamos num quarto e nós tínhamos que encontrar um teto. Então, assim, você tem uma quantia de dinheiro limitada e você tem que encontrar dentro daquele seu orçamento algo. E bem, se você for considerar assim, os meus cálculos foram organizados para 500 euros por mês do arrendamento. E no final me saía 700, 750. Então percebe que você vai tendo desafios. Grandes, pequenos, não importa. Meu sogro tem uma frase genial. Ele fala assim, sério, você tem esse problema porque você tem isso. Se você não tivesse isso, que não tivesse fazendo isso, você não teria esse problema. Então assim, você só vai ter os problemas que você trouxer para dentro da sua vida. Ou seja, quer comprar um carro. Aí, um dia, do nada, dá granizo. Certo? Agora tá teto todo amassado. Por que você tem esse problema? Você tem um carro.
Ah, então o segredo da vida é não ter carro, alugar o carro. Isso que não, amigo. Eu tô falando que o segredo da vida é você perceber que você só tem problemas porque você tem coisas. Então, melhor do que não ter as coisas é lidar com os problemas. Evite de postergar, evite de procrastinar as coisas. Faça o que tem que ser feito. O que é? Exato. E você estava contando um pouco da história da sua chegada aqui, então quer dizer que você foi para um quarto também, quando chegou aí. Nem, cara. Quarto, que assim, ó, minha esposa tem um monte de alergia, cara, e o quarto era poeirento pra caramba. Ó, a cara dela parecia bolacha traquina. Bolacha pra traquina. Ela olhou pra mim e falou assim, das duas uma, ou nós encontramos hoje um lugar pra viver, ou nós vamos pra um hotel. Eu falei assim, ferrou. Agora, assim, vai ter que ser. Mas olha, eu saí atrás para umas 10 saímos todos os dias. Eu acho que foi 2, 3 dias que nós levamos também para encontrar uma casa, tá? Foi assim, ó, saí e falava, a única exigência que eu tenho de uma casa é que ela seja perto de uma estação de metro, ok? Eu saí, assim, em quase todas as estações de metro que tinha em Lisboa e botava a cabeça para fora e começava a rodar olhando o que tinha de placas e principalmente parava nos cafés e perguntava, você não sabe de algo assim? Você não sabe de alguém que tem? Porque as pessoas sabem mais nos cafés do que as placas demonstram nas ruas. E, por sorte, parei no café que ele falou assim, aqui na rua de trás tem um que tá para arrendar. Cheguei na rua de trás, tinha de fato uma placa de uma imobiliária desconhecida, que não é dessas grandes redes nem nada. Eu falei assim, cara, eu vou tentar entrar em contato com eles. Entrei em contato, o rapaz chegou lá, me mostrou o apartamento, falou 750. Ih, rapaz, não tem. Ok? Eu falei assim, eu pensava em 500, 750 foi, né? Foi uma porrada, mas tudo bem. Eu falei assim, olha, 700 não faz? Assim, faz, mas ele vai tirar a geladeira, tirar o frigorífico. Pode tirar. Eu vou lá e compro o frigorífico pra mim. E aí, óbvio, negociei de bastante dinheiro adiantado, porque nós não tínhamos contrato, não tinha IRS, não tinha fiador, não tinha nada. Então, assim, a maior parte das coisas que as pessoas muitas vezes veem na internet e falam assim, ah, porque Portugal agora tá difícil. 2017. Tenho, parece bastante. É do lugar. Sim. Mas- Naquela época existia um teu próximo do metro de 750. Hoje, Próximo, entre aspas, certo? Nós fazíamos aí uns 1 quilômetro, 600 subindo e descendo o morro. Tá? Lá na Penha de França, quem já morou em Arroz, quem morou em Arroz, foi o lugar mais legais que eu morei na minha vida, cara. Gostava muito lá. Morava justamente no topo do morro. E foi um dos apartamentos mais bacanas, cara, que eu já vivi. Era um apartamento pequenininho, assim, mas... já fazia uma academia, né? Pra chegar em casa. Já. Aí tá uma coisa. O ginásio, eu sempre gostei de fazer. Fiquei sem fazer praticamente até 2022, 2023, certo? Tendei uma vez ou outra, mas não tinha tempo, não tinha como. Coisa de carro, cara, levei 2 anos pra ter. Meu primeiro carro fui comprar em 2019, em agosto. Sim. Então, assim, 2 anos e meio. Faz quanto tempo que você tá dentro do... Nenhuma presença digital? Já fazem anos. Muitos anos. Muitos anos. Eu vou ser bem franco, a primeira vez que eu pensei em fazer alguma coisa de vídeo e tal pra internet foi 2014, ok? Não deu certo. Talvez porque eu não me coloquei para fazer um pouco mais, mas também porque não é para ser. Se eu tivesse feito isso, talvez tivesse dado certo, talvez minha vida tinha dado completamente diferente, entendeu? Então, o meu caminho era para ser esse. Agora, foi em 2017 que eu comecei com um telefone LG que eu tinha trazido do Brasil, daqueles fone com microfone que vem no telemóvel. Gravava na rua mesmo. Dava muito barulho de nem, evento, de cão, gravava bomba 2, 3, 4 vezes, aí tentava editar em casa, dava uma trabalheira enorme. Muito do que eu faço hoje, faço ao vivo e tal. Faço já porque eu vi o tempo que eu perdi muito grande em edição e nessas coisas. Mas foi importante aqui, ó. Eu me arrependo de não ter feito mais vídeos naquela época. Devia
ter feito o que eu faço hoje, eu podia ter feito 4, 5 vídeos por dia naquela época. Você tá pronto. Não, é pra sentar e jogar no ar, cara. Isso ali, aquela época, cara, assim, ó, o esforço que você tinha que fazer para desenvolver uma presença digital era muito menor. Muito menor. Hoje, vamos falar agora 2025, com mudanças em estatuto de ordem, com um monte de coisa, tem muito mais colega de estar à vontade para fazer. E eu não tenho problema com isso, eu acho isso bacana, sempre incentivei. Por mim, os colegas deviam ter começado mais cedo, demoraram muito, na minha opinião, porque não se sentiam à vontade, e isso não é culpa deles, é culpa mesmo da estrutura que existia, certo? Que era mais engessada. E até posso dizer que se os advogados tivessem antes na internet, tivessem há mais tempo na internet, muita coisa que se desenvolveu errado na imigração não teria se desenvolvido. Principalmente tanto incentivo a pessoa vir e se jogar e cair aquele paraquedas e começar a vida antes de organizar, né, e planejar a questão da documentação. Então eu acho que o advogado é um profissional essencial, principalmente no sentido de esclarecer as pessoas das dificuldades que existem no percurso. Não quer dizer que você vai enfrentar todas essas dificuldades que nós tentamos esclarecer no percurso, mas quer dizer que você tem que ter o conhecimento para você parar e refletir o que eu vou fazer se isso acontecer. Editar também. E perceba, quando eu comecei em 2017, talvez tinha mais de um cara só pra fazer. Ele fazia mais tempo que eu, é um cara assim que posso dizer até que me influenciou, não vou falar que é, ok? Mas foi um cara que deu assim uma certa luz. Mas realmente assim, era uma coisa que muita gente era influencer de Portugal, mas não tinha assim advogado, tinha segundo jurídico. Hoje em dia, eu acho que a realidade de 2025 se refletisse em 2017 é isso muito bom, né? E para mim, óbvio, né? Eu me arrependo realmente de ter começado lá fazendo um vídeo por semana, 2 vídeos por semana. Eu devia ter feito 4, 5 por dia. Sim. Mas hoje você, chegando no patamar que você chegou de presença digital, não sei se você, dentro da sua modéstia, entende assim, mas você sabe que você é o advogado com maior presença digital dentro da Europa. Não sabia. Sério, meu? Rapaz do céu! Ô, o pai tá pegando fogo! Não sabia? Não sabia não, cara. Nunca estudou seus números? Não, meus números eu estudei, eu só não sabia dos Ou outros. não comparou com os outros? Não mesmo, cara. Rapaz, não foi brincadeira, cara. Pô, fez meu dia. É sim, depois a gente vai passar pra você um relatório de como é que funciona isso. Tá se bem. você quer conhecer. Pô, bacana, cara. Mas porque a gente tem que estudar o nosso entrevistado, Tá. antes de trazer pra cá. Fez o serviço Mas, aí. sim. E dentro desse estudo que a gente fez seu também, a gente identificou que a tua atuação, ela não é só uma atuação em prol dos teus clientes, mas é uma atuação também em prol da sociedade em si. Essa garra, essa vontade de batalhar, de brigar pelo direito dos outros e fazer com que o teu trabalho não atinja só aquela pessoa que te contratou e te pagou. De onde é que vem isso? Cara, o mundo é injusto, ok? Não espere que o mundo seja bonzinho. Vou lhe dizer mais. Tem uma frase que eu sempre lembro. Tem um cara que eu admiro que é o Sylvester Stallone. Cara, apesar das dificuldades e tal, até aquela pequena paralisia que ele tem, se tornou uma pessoa muito querida dentro do ramo dele. E ele tenta colocar um pouco das percepções dele sobre a vida dentro dos filmes. Um filme que ele escreveu, dirigiu, atuou, foi Rock. No final do legado do Rock, ele fala que a vida vai bater em você. E a vida não se trata do quanto você bate de volta, mas o quanto você aceita apanhar ou continua no luto. Ok? E eu falo disso porque assim, ó, tem muita gente todo dia que apanha, cara. Apanha. O cara vai trabalhar,
o patrão deles cunga ele. Aí o cara vai ali pedir um café no Pingo Doce. Sim, ele é tratado como, né, alguém que está ocupando espaço, um espaço que talvez não devia estar. Eu gosto de ver o lado bom das pessoas e eu entendo que a maior parte das pessoas não é tão. A maior parte das pessoas não discrimina os outros, a maior parte das pessoas tem um bom coração, a maior parte das pessoas quer o bem das outras pessoas, ok? Mas todo dia tem uma menor parte que faz o maior estrago. Tem uma menor parte que às vezes pega uma pessoa que está aqui tentando ter uma condição melhor para si, para sua família. Às vezes está comendo pão que o diabo amassou, porque na verdade quer dar uma boa oportunidade para o próprio filho. E essa pessoa, ela não tem às vezes condição de ter uma assistência jurídica, de ter alguém que possa defender ela. E o pior é que assim, ó, não é uma pessoa de uma forma isolada. O mesmo problema, quando nós falamos de imigração, é sempre algo assim muito grande. É sempre algo assim com um número exacerbado. Então assim, nós não falamos de uma pessoa. Se você pegar aquele caso e visualizar quantas pessoas mais têm com o mesmo problema, ok? Então, pega um caso muito simples. Nós temos agora uma das últimas petições que nós fizemos, já falando lá no parlamento sobre o assunto, do porquê que se legaliza pelo artigo 92 menores que estão no ensino secundário, mas não se legaliza menores que estão no ensino pré-escolar, no ensino básico. Por quê? Uma criança, ela só tem direito à legalização porque ela chegou numa determinada idade. Antes disso ela é ninguém. É um saco de batata. Ou que nem antigamente, vamos ver se vai vingar, vamos ver se vai ficar viva. Exato. Não vejo dessa forma, percebe? Agora, quantas milhares de crianças que são entendidas como crianças migrantes, são entendidas como crianças que são estrangeiras, mas às vezes aprenderam a falar em Portugal, foram para a escola na primeira idade em Portugal, se identificam como portuguesas, todas as coleguinhas delas são portuguesas, mas elas não têm direito a se legalizar? Mas tem o réu para me falar assim, quando o pai ou a mãe tiver um documento e quando o pai ou a mãe conseguir uma maldita de uma vaga, desculpa usar essa expressão, pode ser bendita, pode ser necessária a vaga, mas a grande verdade é quando conseguir. Então percebe que é uma coisa assim, postergada. Por que não tem um caminho direto para essas crianças? Então assim, quando você vê, o caso de uma criança se torna o caso de tantas mais. Daí essas crianças não têm utente, se elas não têm utente, vai ali não tem primeiro um médico de família, certo? Não tem um acompanhamento médico desde a infância, que seria bom. E às vezes isso pode impedir de algo se desenvolver para pior. Por quê? Porque se tem um médico de família, ele já consegue diagnosticar quando cedo. Então, percebe que um problema de uma pessoa, que na verdade é o problema de milhares de pessoas, certo? Tem um reflexo muito grande na futura geração que vai trabalhar, empreender, desenvolver Portugal. Porque se você perguntar para aquela criança de 5, 6 anos se ele é brasileiro, se ele é de Moçambique, se ele é de Cabo Verde, se ele é de Angola, ele vai olhar e vai falar assim, não, eu sou português. Ele fala como português. E aí? Então, assim, eu acho que a advocacia, ela é uma profissão que o advogado ele tem que ter uma segurança na sua própria vida, e isso cria critérios sociais, financeiros, familiares, moradia, educação. Então, assim, muitos aspectos da vida para que ele possa parar, olhar para o que está acontecendo na sociedade e falar assim, aonde que estão os problemas aqui
que eu posso participar da solução. Lógico, tal da pirâmide de Maslow, quem é da psicologia vai entender. Você não consegue parar para fazer isso se você estiver preocupado com N coisa. Tem dívida para pagar, tem o filho com dor de barriga, doente, a esposa tá dando a carta porque quer divórcio. O cara tá com a vida dele pegando fogo, ele não consegue resolver o problema tudo porque a dele tá pegando fogo. Então, assim, é um trabalho que eu sinto que a advocacia, como classe, tem obrigação de alguma forma, desenvolver. Eu faço dentro da minha área porque é onde eu me sinto competente para fazer, ok? Não posso ir lá falar sobre habitação, não posso ir lá falar sobre impostos, não vejo que eu tenho capacidade de discutir coisas sobre escola pública. Me foge conhecimento, ok? Então, assim, o que eu às vezes consigo identificar, inclusive se você quiser mandar ali uma sugestão de uma petição para a gente fazer total, a gente vai avaliar por carinho e vamos tentar colocar isso no papel e apresentar, certo? Já apresentamos, se eu não me engano, mais de 6 ou 7 petições no parlamento e sempre que vem alguma sugestão que pode ajudar um bocado de gente, não me importo de usar o meu tempo para fazê-lo, não me importo de utilizar da minha mídia para divulgá-la. Óbvio, não sou eu a pessoa com caneta, com poder, com orçamento para desenvolver isso, para resolver o problema. Estou só o governo, só o parlamento, só os políticos. Não sou político, não tenho interesse em ser. Sabe por quê? Porque eu sempre gostei da liberdade. Então, quando eu era mais novo, quer ser delegado, quer ser juiz, quer ser promotor? Não. Quero ser livre, quero ser advogado. Eu sempre gostei da liberdade. Não quero ser político, não me interesso por isso. Mas me interessa tentar apresentar para aquelas pessoas na expectativa de que sejam estas pessoas que estão lá, pessoas boas, coerentes, né? Muito mais sábias que eu, para que elas possam alterar o sistema. Sim. Tem alguma dessas petições que marcou, foi algum divisor de águas na sua carreira? Essa, por exemplo, é muito importante, mas teve alguma outra que você... Eu particularmente, assim, acredito em tudo que está ali escrito. Então não posso dizer que tem uma que é mais importante, uma que é menos importante para mim. Tem, obviamente, aquilo que é mais importante para as pessoas. O que eu enxergo que foi realmente assim, que pode abranger mais gente, que pode beneficiar mais pessoas. Aquela relacionada à manifestação de interesse, contagem de tempo dos processos de forma integral para a nacionalidade portuguesa. Isto eu vejo que assim beneficiou, pegou um número muito grande de pessoas que podem se beneficiar. Sim. E com relação à questão de destacar-se profissionalmente, eu sei que você é modesto e tudo para tudo isso, mas para aquelas pessoas que dão na nossa área, que estão em qualquer outra área, são advogados ou estão trabalhando em qualquer outra área, com a tua presença, para a gente encerrar essa parte de presença digital, do teu poder na internet, qual é o conselho que você tem para essas pessoas? Faça. Esse conselho. Começa e faz. Exato. As pessoas, elas têm uma tendência a não saber por onde começar. Isso é que nem limpar a casa. Isso chega, é um sábado, a casa tá zoada, tá destruída, parece que passou o cativo, furacão. Aí você fala, pô, não sei nem por onde eu começo. Tinha um professor meu que falava assim, você começa do começo. Então o que você faz? Pega, começa a juntar uma roupa, pega uma estrebona, daqui a pouco um pano. Cara, começa. Por algum lugar, qualquer lugar, quando você começar o começo. Então começa. Mas tem alguma coisa que é essencial assim, dentro do marketing, dentro da produção de conteúdo? Faz. É isso, é o essencial. Você percebe que as pessoas, elas se livram aos acessórios, não é essencial. Ah, eu preciso dessa câmera. Ah, eu preciso dessa luz. Ah, eu preciso desse microfone. Ah, eu preciso... Não. Precisa começar.
É isso. Quando você começar aquilo virar um hábito, se virou um hábito, vai se repetir. Se tem consistência, vai se manter. Se tiver consistência, inevitavelmente vai crescer. Sim. E como é que você consegue equilibrar essa produção de conteúdo? Ter tantos vídeos postados e ainda dar conta do seu trabalho? Porque pra mim, eu vou dizer pra você, o que eu vim pra cá pra saber que você... Ótimo. Eu sou uma pessoa muito objetiva. Então, para mim, tudo é calculado em horas. Os tais vídeos de rios são 3 lançados por dia, mas eles são gravados todos no mesmo dia. O sol tá brava porque as pessoas me dão conteúdo. Elas me dão conteúdo, eu sento ali, escolho o conteúdo e não gravo um. Eu gravo exatamente 21. Quanto tempo leva para gravar 21? Aproximadamente 1 hora. 45 minutos a 1 hora. É isso o que eu dei de tempo para essa questão. Depois, isso vai variar muito de pessoa para pessoa. No começo só publicava, fazia, né, a programação para publicação. Mas hoje eu tenho uma assistente que faz a inclusão das legendas, certo? Isso é feito por inteligência artificial. Elas têm um programa que nós pagamos. Ela só faz o plug e download e alguns ajustes, óbvio. Não vou, como eu estou desmerecendo o trabalho dela, mas a gente sabe que inteligência artificial também tem eficiência e eu afirmo que as pessoas que trabalham saibam utilizar isso e ganhem eficiência, ok? Faz alguma edição e coloca a programação, perfeito? Perfeito. Então isso aqui já está feito para a semana. Depois, vídeos. Antes eu passei a fazer ao vivo, porque tempo de edição é muito grande. Então eu prefiro sentar, enquanto eu estou falando, eu mesmo estou colocando e tirando do ar. Às vezes as vozes da minha cabeça são o editor e o produtor e tal. Por isso que tem muitos vídeos no meu canal. Essa semana mesmo teve um. O som parece que o senhor está falando dentro de uma lata. O som está hoje. Vamos resolver esse problema. A nossa equipe está resolvendo. Deu. Melhorou? Ah, pessoal, melhorou ou não melhorou? E o pessoal lá no chat, melhorou, tá bom, agora tá bom, dá pra ouvir, entendeu? Isso ao vivo. Então, assim, falar Faustão, né? Seguir nos 30. Então, tô ali na chuva pra me molhar mesmo. Ah, mas tô passando ridículo porque, né, o som não tava bem organizado, não tava bem preparado. Cara, paciência, a vida é assim. Se você for esperar pelas condições perfeitas pra fazer tudo, você não faz nada nessa vida. Então é melhor você ter, né, preparo para 50% da dificuldade que você vai encontrar no caminho do que ficar esperando ter preparo para 100% dessa dificuldade. Quem falou isso foi Xerxes, o rei da Pérsia, tá bom? E entenda, se você tiver preparo para esses 50%, que é o quê? É aquele sistema que está montado, obviamente eu já ter pego o conteúdo que eu vou falar, né? O resto, eu não falo com um teleprompter na minha frente, nem nada, pra mim. Vem, eu vou soltando e vou acompanhando ali o tempo para eu também me lugar, porque já tem vídeo que eu fiz aí de 1 hora, falando lá, não, ouvi, isso aqui agora, vamos lá. E isso também estraga o canal. Depois tu vai vendo números e tu vai percebendo, assim, rapaz, isso aqui não deu certo, isso aqui eu falei tempo demais e tal. Então, assim, você vai aprendendo com o erro também, e o erro é muito importante para aprender, ok? A gente aprende errando, a gente aprende vendo os outros, certo? E aprendi de todas as outras formas, conversando, lendo e tal. Então, fazer é muito importante e eu vou dizer bem a verdade. Você ser objetivo no sentido de que tem que sentar aqui, eu tenho que fazer isso ali. Esse aqui é o horário, certo? Se eu for considerar que eu faço 7 vídeos por semana, certo? Uma semana boa, 7 vídeos ao vivo, 10 minutos cada um, são 70 minutos, já foi mais de 1 hora. Então, você vai me dizer que você não tem 2 horas por semana, certo? Para você entregar para produção de conteúdo. Então, assim, 2 horas na minha semana eu acho pouco, ok? Se você for ver que é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá, de uma forma eficiente, você consegue fazer. O resto, programação, certo? Então, tudo isto que sai nos horários certinhos e tal, tudo programado. E o resto é trabalho. E trabalho aí é basicamente sentar na frente do computador e ler tudo que tem que ler, responder tudo que tem que responder, desenvolver tudo que tem que desenvolver, né? Organizar o que tem que
Organizar, eu costumo dizer, minha vida, ela é organizada dentro de uma agenda. Não tá na agenda, não existe na minha vida. Convite que você me fez, eu mandei, tal hora, tal. Hora, já foi para a agenda. Então, tudo tá na agenda. Tudo está agendado. E, vou dizer mais, se você não consegue respeitar um oral e uma agenda, bem, você não consegue ter força para nada nessa vida. Porque se você não consegue controlar a si mesmo, vai controlar os outros. Controlar o mundo como? Não tem como, né? Célio, e fora do trabalho, o que é que tu gosta de fazer para relaxar? Trazendo um pouco mais de leveza para essa conversa aqui. Isso é boa, isso é boa. Eu gosto de fazer ginásio, sempre gostei. Já tive épocas que fui mais aplicado. Podemos dizer que me organizava com dieta, regramento. Mas assim, eu percebi também que eu gosto de beber. Às vezes. Então assim, vou no ginásio, puxo meu ferro. Puxei meu ferro, fiquei feliz. Deu o final do dia, às vezes eu termino as consultas às 10 horas da noite. Minha esposa já conhece o esquema, né? Então ela liga a lareira, principalmente agora no inverno. Aí abre o vinho, bota lá uma tábua com queijo, embutido. Embutido, né? Faz ginásio, come embutido. Não. Personal, essa hora tá olhando e fala assim: rapaz, o cara tá jogando o esforço todo no lixo. Tô mesmo. É equilíbrio. Não é nem incrível. Você me perguntou o que eu gosto. Então é isso. De um lado, certo? Eu vou lá, faço o esforço físico, que eu percebi que isso é uma terapia, me ajuda a lidar com o estresse. Ao professor estressante na advocacia. Então, assim, você fazer esforço físico dá uma leveza para a cabeça, porque você para de pensar. Eu costumo de comparar da seguinte forma. Uma pessoa que trabalha, às vezes, nas obras. Vou pegar um exemplo. Para trabalhar nas obras. Ele chega em casa cansado. Ele está corpo morto. Mas, se você conversar com ele, pode ficar horas conversando com ele. Porque ele está com a cabeça tranquila. Contanto que ele tem um lugar para ele ficar à vontade. Às vezes a cervejinha, total, mas ficar à vontade. Perfeito. Quando você trabalha muito com pessoas, com linguagem, com leitura, com fala, cara, o que você quer? Você quer ficar em silêncio? E você quer fazer um esforço físico, porque é uma forma de você relaxar, então é uma forma de você, assim, extenuar o corpo para ele ficar cansado da mesma forma que a sua cabeça está. Pelo menos para mim é assim. Então, isso é um ponto. Do outro lado, gosto muito, como eu disse, sento com minha esposa e tem vinhozinho, adoro tomar vinho, estou no lugar mais certo do planeta para tomar vinho, graças a Deus, certo? Então sento ali com a minha tacinha de vinho, queijinho, o cão senta entre nós e aí eu fico só olhando a fumaça da lareira e entender se só tem que comer uma piralata. Eu adoro. Sim. E às vezes daí eu ponho um negócio no YouTube que é aquelas coisas assim, barbeiragem no trânsito, fulano derrubando coisa de cima de casa para molhar a esposa com água, ou a esposa fazendo um bolo com alguma coisa amarga pro marido comer, e eu fico lá olhando e vindo, só para desligar a cabeça. Donos. Um estilo musical. Tem vários. Então é vários. Sou completamente eclético. Eu sou assim, apaixonado por ginásio, eu escuto rap maromba. Você vê o grau do cara, tá sabendo? Aí eu vou lá escutar Blindão do Léo Stronda, né? O pessoal no ginásio olhando assim, ó, pá, o doutor tá calminho hoje, eu tô completamente doido lá escutando, falando do Blindão dele. Mas gosto de pisadinha, pra você ter ideia. Adoro o João Gomes. Cara, se tem um negócio que assim, eu sou apaixonado, se tu botar no meu carro, João Gomes, Zé Vaqueiro. Agora tô ouvindo o Grilo.
pra caramba, minha esposa odeia. Foi pra festa que teve deles aí? Não fui, cara. Não fui. Eu, assim, eu gosto de certos estilos musicais, mas são pra mim, trazem alegria, ok? Então, assim, Barões da Pisadinha, adoro. Adoro quase tudo que é produzido no Nordeste, cara, eu adoro. Adoro essa minha bebeza. Sou de Curitiba. Eu sou de Curitiba que conversa, né? É complicado. Mas sou de Curitiba. Nós não temos uma boa produção musical em Curitiba, certo? Mas gosto muito de Engenheiros do Havaí. Assim, sou apaixonado pelas músicas do Humberto Gessinger. Então, assim, é muito eclético. Quando eu tô trabalhando, ou eu tô escutando música eletrônica, ou eu tô escutando música clássica. Então, assim, daí outra vaga. Exatamente. Então, assim, é muitos extremos, exatamente. Exceto quando eu tô com bastante, assim, aí eu ouço Racionais. Aí, E tem alguma coisa sobre você, enquanto pessoa, que surpreenderia quem está assistindo a gente hoje, seus seguidores? Não sei se é um hábito estranho, não sei se seria alguma coisa que as pessoas olham, né? E já é, pra mim, já é muito estranho saber que você escuta Racionais no fone de ouvido na cara. cara, eu curto pra caramba. Racionais, pra mim, Racionais. Na verdade, eu gosto muito de rap, certo? Então, assim, cresci escutando Eminem. Acho que a gente acaba escutando mais o rap norte-americano, principalmente naquela época, né? O rap brasileiro, infelizmente, ele tem uma puxada, onde ele tá assim, aqui, eu vejo que é um rap que ele tem uma qualidade poética, que rap, para quem não sabe, sim, é ritmo e poesia. Para quem escrevia poesia, você vai entender que rap é realmente assim, a nata do bolo, certo? E eu gosto muito de Racionais porque ele, de certa forma, passa um extrato social. É uma música crítica, ok? Mas tem apologia à violência, drogas, assim, ó, cara, não tô olhando para isso. Eu olho para uma coisa muito simples. O que tem dentro da nossa sociedade? Quais são as fatias que tem na nossa sociedade? E aquilo ali é um extrato da sociedade brasileira, ok? Quando você escuta músicas que nem Nego Drama, né? Você acaba percebendo que tem uma carga muito forte. As palavras estão ali com significado, para te dar um significado. Aquilo ali é uma construção que remonta a fundos musicais do Marvin Gaye. Para quem gosta de música, assim, você vai entrando muito para dentro. Então, Racionais. De tudo. Não é um grupo musical que não sabe o que está fazendo na música. Ele sabe. Tudo ali tem uma razão, uma estrutura. Então, quando você vê uma das músicas que me agradam do Racionais, ela começa com uma declamação, de certa forma, falando assim, que é o que é leve e pesada, assim. Não tá vindo exatamente a letra na minha frente, mas eu vou parafrasear o que é leve como uma pluma e pesa uma tonelada, a morada da dor, que é doce, salgada, né? E ela vai falando sobre, na verdade, a lágrima. Então é uma declamação que ela descreve que é uma lágrima, mas de uma forma muito tangente. Então, tudo isso tem significado. Isso eu acho muito bacana. Mas ao mesmo tempo, a gente acaba se habituando, né? Então, se vive em Portugal, uma das coisas que Portugal mais me mudou foi também a questão musical. Um dos shows que eu mais fui aqui em Portugal foi Catemia. Eu não conhecia a banda. Comprei o primeiro ingresso como se fosse assim uma... Vamos ver. São os meninos que estão a tocar ali na... Um dos melhores shows
Eu já vi na minha vida. Vi 4 vezes. Ok? Eu não conheço. 4 e meia. Devia conhecer. Médicos. Formados em Coimbra. Montaram uma banda, acho que pelo final avançado. E tem músicas maravilhosas. Dentre elas, tem uma música onde eles falam. Como se fosse um rapaz e uma menina a falar dos dois dentro de um T2. Isso pra mim faz muito sentido, ok? Por quê? Porque eu já fui o rapaz, minha esposa a menina, dentro de um T2, cheio de sonho. Então, assim, conheci coisas maravilhosas aqui. Tive o prazer de escutar Matias Damasio ao vivo 2 vezes. Posso te dizer que é um dos caras mais românticos que eu já vi na minha vida. Baita de show, né? Eu fiz um show nele 3 horas e meia, cara. Me arrepio quando eu falo dele. E aonde na minha vida que eu ia ter a oportunidade de conhecer esse cara, que é de Angola. E que tem músicas que foram lançadas no Brasil, inclusive, e as pessoas acham que são de artistas brasileiros, vocês ver. E o cara é um monstro, um monstro. E é um baita de um ser humano, cara. Vou te dizer, bem a verdade. Tive, então, assim, muita oportunidade em Portugal. Talvez um ponto que às vezes eu falo, mas tenho que agradecer muito Portugal. Porque Portugal mudou. Portugal me moldou. Ok? Então eu cheguei aqui e eu mudei com o tempo. Aprendi muito. Ok? Acho Portugal um lugar que tem uma abertura muito grande às ex-colônias e consegue puxar a influência de todas um pouco. Então, assim, da mesma forma que eu tenho uma grande gratidão por vários exponenciais na cultura brasileira, daqueles que são assim, são conhecidos como os mais simples, mais modestos, né? Como eu falei, João Gomes, pô, adoro. Acho uma música muito romântica, muito. A voz dele acho maravilhosa. Mas aqueles mais rebuscados, aqueles que são, né, talvez de um caráter de música mais elevado, né? Mas aqui em Portugal também conheci muita coisa boa. E isso me deu um quietude. Eu acho bacana isso. Sim. Muito bom, muito interessante conhecer um pouco mais sobre você. Você é uma pessoa interessante. Obrigado. Além do inteligente. Vocês, é interessante, mas obrigado. Sim, Vou sim, agradecer. sim. Vou tomar como elogio. E vamos lá, para fechar essa conversa aqui, se você pudesse pegar aquele Célio que estava lá no Brasil antes de 2017, com medo de vir para cá, teve medo de vir para cá um pouco? Não. Teve receio, nada, nada? Não. Se você pudesse pegar aquele rapaz inexperiente sobre Portugal, então, sobre Portugal, o que era que você diria para ele? Você chacoalharia ele e diria o quê? Vai. Vai. A grande verdade é, cheguei aqui, meu pai falou isso pra mim faz 1 ou 2 meses atrás. Achava que ia durar um mês. Meu esposo sem mim no Brasil, cara. Sabe aquele saco de ráfia? Sim. Que o pessoal vai andar para buscar muamba. Isso ali era minha mala. Por quê? Eu pesei a mala de que só em estrutura de bagagem, né? O ferro, o alumínio e tal, ia dar 30 e tantos quilos, se meu pai de malas. Comprei isso aqui rápido, todas as minhas coisas, certo? Quando chegou o cara que balei naquele sulfone colorido que eles metem lá, ou as bagagens, né? Cheguei, cara, parecia uma bola. Não tinha mais mala. Uma bola. Imagina, aquilo sobe no avião, joga de um lado, 4 bolas daquela. Eu, quando me viu sair de casa, com a minha esposa, a gente já era casado, virou a gente saindo de lá, né? Brasil é nossa casa. Assim, cara, maluco. 1 mês de volta no Brasil. No Durez. Certo? E isto é bacana.
Porque você percebe que eu vim pra cá disposto a fazer as coisas acontecerem, fazer darem certo. Pra mim, não tô dizendo assim, ó, pá, você fez desse. Não, pra mim eu dei certo, ok? Pra outra pessoa, pode falar assim, pá, tá mal. Tá bom, vou entender, são perspectivas, bem? Mas pra mim, só o fato de eu não ter voltado pra trás, já deu certo. E quando nós chegamos, não tinha dinheiro sobrando, ok? Então, nós ficamos alguns anos sim. Talvez a primeira vez que fui para o Brasil de volta, a gente passando uns 3 ou 4 anos. E nisso que já tinha passado uns 3 ou 4 anos, acho que foi até 4 anos, foi depois da pandemia. Eu cheguei lá e eu ouvi que eu já estava talvez há tanto tempo aqui e já tinha aceito tanto a influência da cultura que eu vi que eu já não conseguia mais me adaptar a viver lá. Ok? Tem certas coisas que aqui em Portugal você vê assim, ó, os portugueses são indígenas. Ou falam assim, literais, ou não tem uma flexibilidade. Pô, porque eu falei com o rapaz e ele falou, a morada que foi colocada para entrega é essa, não posso alterar. Se fosse no Brasil, eu alterava. Mas percebe que a essa altura do campeonato, eu já não consigo me identificar vivendo em um local que é tão flexível. Porque, de certa forma, essa linearidade, essa rigidez, essa objetividade que existe aqui, ela é essencial para que a minha vida aconteça, porque eu já sei que as coisas vão ocorrer como esperado. Então, eu sei que essas coisas aqui em Portugal se formatam dessa forma. Eu sei que se eu for pedir um orçamento, a pessoa vai chegar lá para a semana. Mas ela vai vir. Diferente de, às vezes, como ocorre no Brasil, você combinar com o cara para ir orçar um negócio, tem um que vai marcar com você para quarta-feira, mas ele vai chegar no sábado embaixo da porta da sua casa e falar assim, eu tô aqui, tu quer abrir? E você fala assim, não, mas eu tô aqui na minha filha, eu vim entregar um pote de bolo não sei aonde. Ok, então depois eu vejo quando eu passo. E talvez nunca mais. Ou então ele vai marcar com você na quarta-feira, vai chegar quarta-feira e não apareceu, e você vai ligar para ele desesperadamente, na quarta, na quinta, daí na sexta ele vai falar assim, ih, rapaz, aqui eu tive um problema, aconteceu não sei o quê. Então assim, de certa forma, hoje eu já não me veria vivendo no Brasil. Quando eu cheguei, que eu vim interessado em estar aqui. Então, se eu fosse falar para mim lá de trás, talvez sim vai. Como você pode ver, sim, meu arrependimento é de não ter feito mais cedo. E hoje eu vou dizer com grande franqueza, vou ao Brasil visitar, mas é um local que eu vou apenas para visitar. Minha casa é aqui. É aqui que eu tô. É aqui onde eu identifico a minha vida. É aqui onde eu sou útil para as pessoas. Não sou útil nos Estados Unidos. Não sou útil na França. Nem no Japão, nem no Brasil. A vida é sobre isso. É sobre você encontrar o seu propósito. Meu propósito é esse. É dado. Amém. Tá muito bom. Porque serviu para me ajudar também, serviu para ajudar diversos imigrantes que estão aqui, estão passando por diversos problemas e que encontraram na tua produção de conteúdo, na tua presença e na tua bondade de passar esse conteúdo para as pessoas gratuitamente, uma forma de resolver os problemas. E eu agradeço muito, muito a tua presença, o teu tempo de estar aqui com a gente e espero que tenha trazido para você também, no falar da sua vida, clarear sobre quem é você e onde você chegou, que você é um cara admirável. Obrigado.
Agradeço demais. Muito obrigado, Eu Célio. vou ser bem pela franco, presença. eu agradeço esse insight agora de final, porque realmente eu não tinha parado para pensar que quando a gente fala sobre nossa vida, a gente começa a compreender um pouco mais sobre nós mesmos, né? Sim. Isso é bacana. Obrigado pelo resultado. É. E para você que está nos assistindo, eu agradeço a presença, ter estado até aqui conosco. O Portugal IPA está iniciando, está dando seus primeiros passos, mas nós vamos trazer para vocês muito conteúdo, muitas presenças ilustres como a do Célio e muitos aprendizados para você que está em casa e quer aprender sobre imigração, sobre marketing, empreendedorismo, tudo isso aqui em Portugal. Eu vejo vocês nos próximos episódios e muito obrigado.